E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. O Vasco da Gama está prestes a acertar com um nome de peso para reforçar o meio-campo, Thiago Mendes, experiente volante que acaba de deixar o Al Rayyan, do Catar. Após semanas de negociação, o clube carioca conseguiu superar as diferenças salariais e agora discute apenas a duração do contrato. A proposta do Vasco é válida até o fim de 2026, enquanto o staff do jogador tenta estender esse vínculo até o fim de 2027. A diretoria considera o acerto como estratégico, tanto pelo perfil do atleta quanto pela necessidade de agregar qualidade e liderança ao elenco para o restante da temporada. O interesse foi antecipado pelo canal Atenção, Vascaínos e confirmado por outros veículos esportivos. A negociação avançou significativamente após uma reunião entre a cúpula vascaína e os representantes de Thiago Mendes. O volante, que também recebeu proposta de renovação do clube catarí, optou por não seguir no Oriente Médio, dando preferência ao retorno ao futebol brasileiro. Esse movimento se alinha com o projeto do Vasco de trazer nomes experientes e técnicos que possam elevar o patamar do elenco, não apenas em campo, mas também fora dele, com postura de liderança e referência no vestiário. Aos 33 anos, Thiago Mendes vê no Vasco uma oportunidade de encerrar sua carreira em um clube tradicional e competitivo, com um calendário cheio e desafios importantes pela frente. A chegada do jogador tem o aval direto do novo diretor de futebol do clube, Admar Lopes, com quem Thiago já trabalhou no Lille, da França. A boa relação entre ambos, além da confiança no profissionalismo do volante, facilitou as tratativas. Admar acredita que Thiago pode ser peça-chave para dar mais consistência ao setor central da equipe, auxiliando tanto na saída de bola quanto na recomposição defensiva. Além disso, a conexão com o empresário Paulo Pitombeira, que representa o atleta, contribuiu para que o Vasco liderasse as conversas com prioridade diante de outros interessados no mercado nacional. Thiago Mendes soma passagens importantes no futebol brasileiro e europeu. No São Paulo, entre 2015 e 2017, disputou 147 partidas e marcou 12 gols, consolidando-se como um dos principais volantes do país à época. Na Europa, vestiu as camisas do Lille e do Lyon por 6 temporadas, atuando em mais de 200 jogos entre os dois clubes. No futebol do Catar, foram 2 temporadas com 31 partidas. Seu estilo de jogo é marcado por vigor físico, qualidade no passe e bom posicionamento tático, características que o tornam uma opção segura para o Vasco, principalmente diante da maratona de jogos que se aproxima no Campeonato Brasileiro. A torcida vascaína, sempre atenta e apaixonada, aguarda com expectativa o desfecho da negociação. A possível chegada de Thiago Mendes reacende a esperança por dias melhores, com um time mais experiente, equilibrado e competitivo. O volante traz na bagagem a vivência de grandes jogos e competições internacionais, algo que pode fazer toda a diferença em momentos decisivos. A pergunta que fica no ar agora é: o torcedor acredita que Thiago Mendes será o pilar que o meio-campo cruzmaltino tanto precisa? As arquibancadas e as redes sociais já fervilham com opiniões divididas, mas o consenso é que, se fechar, será um reforço de respeito. O que se vê hoje no Vasco da Gama é a lenta e dolorosa agonia de um futebol que já foi referência no Brasil e na América do Sul. Em tempos não tão distantes, a equipe cruzmaltina era sinônimo de paixão, raça e técnica refinada, marcada por jogadores que vestiam a camisa com orgulho e honravam cada minuto dentro de campo. Atualmente, o torcedor vascaíno se vê mergulhado em uma rotina de frustrações, atuações sem inspiração, elenco desequilibrado, treinadores que não conseguem extrair o melhor dos jogadores, e uma diretoria que tropeça em suas próprias promessas. A esperança que chegou com a SAF foi rapidamente diluída em meio a campanhas fracas, derrotas previsíveis e uma evidente desconexão entre o que o Vasco representa em sua história e o que apresenta no gramado. O futebol bem jogado, inteligente e aguerrido deu lugar a um time sem identidade, que parece carregar o peso de sua própria camisa como um fardo e não mais como um símbolo de glória. É como se o espírito competitivo que um dia encantou o Brasil tivesse sido sepultado sob camadas de má gestão, escolhas equivocadas e ciclos mal encerrados. Mesmo com investimentos em reforços e mudanças no comando técnico, o que se vê em campo continua sendo um conjunto de jogadores que, muitas vezes, parecem desconhecer a grandeza do clube que representam. A falta de padrão tático, a lentidão nas transições e a previsibilidade ofensiva fazem com que cada jogo se torne um novo capítulo de um drama sem fim. A torcida, incansável e apaixonada, continua acreditando, mas já não sabe se torce por uma vitória ou por um milagre. O futebol do Vasco, aquele que já foi respeitado e temido, parece ter morrido silenciosamente, e o que resta agora é a busca desesperada por um renascimento que ainda parece distante, mas que precisa acontecer antes que o legado seja completamente esquecido.
O que mais dói ao torcedor vascaíno não é apenas a ausência de resultados, mas a perda total da essência que sempre caracterizou o clube, a coragem, a criatividade e a paixão dentro das quatro linhas. Hoje, o que se assiste é um time sem alma, sem gana, que parece aceitar a derrota antes mesmo do apito final. Não há mais aquela sensação de que o Vasco pode surpreender, virar um jogo, empolgar a torcida. O adversário já entra em campo sabendo que encontrará um time vulnerável, previsível e, muitas vezes, apático. E o que era para ser uma reconstrução com a chegada da SAF virou um processo moroso, onde os erros se repetem e os acertos são escassos. A esperança é cultivada mais pelas memórias do passado do que pelas perspectivas do presente. Essa desconexão entre o Vasco de outrora e o Vasco de hoje escancara um problema ainda maior, a falta de um projeto sólido que una clube, torcida e elenco em uma mesma direção. A cada temporada, as promessas se renovam, mas os problemas persistem. Fala-se em planejamento, mas não se vê coerência nas decisões. Fala-se em modernização, mas os bastidores continuam confusos. O futebol do Vasco não morreu apenas por falta de talento, ele agoniza pela ausência de identidade, pela ruptura com suas raízes e pela incapacidade de se reinventar sem esquecer quem é. Enquanto isso, a torcida segue carregando o clube nas costas, esperando que, em meio ao caos, surja uma fagulha capaz de reacender o brilho que um dia iluminou São Januário e espalhou respeito por onde o gigante da colina passou. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. O futebol vistoso e vibrante que um dia definiu o Vasco da Gama parece ter se apagado como uma chama sem oxigênio. O que antes era um espetáculo à parte, com jogadas ousadas, talentos revelados e uma torcida empolgada nas arquibancadas, deu lugar a partidas arrastadas, frias e sem inspiração. O que se vê em campo não é mais aquele Vasco que impunha respeito com sua camisa pesada, mas sim um time perdido, muitas vezes apático, que parece esquecer a própria grandeza enquanto a bola rola. A cada jogo, a torcida vascaína é colocada à prova e enfrenta não apenas os adversários, mas a decepção de ver o clube de coração sem brilho, sem identidade. É doloroso lembrar das grandes atuações do passado e compará-las com o que se apresenta hoje, um futebol burocrático, sem criatividade, onde o talento parece escondido e a vontade de vencer, diluída. Não se trata de falta de títulos, mas sim da ausência de uma filosofia de jogo que represente a alma do Vasco, aquela que fazia os olhos do torcedor brilharem mesmo nas derrotas. E agora, o que resta é o luto simbólico por esse futebol que morreu aos poucos, sem alarde, sem homenagens. O lamento ecoa entre os torcedores, que ainda comparecem, ainda cantam, mas com o coração machucado. A esperança, embora ferida, insiste em permanecer, mas já não se sustenta apenas no amor ao clube, é preciso mais. O Vasco precisa reencontrar seu DNA dentro das quatro linhas, precisa resgatar o futebol que encantava e assustava rivais. Enquanto isso não acontecer, a pergunta persistirá: para onde foi o verdadeiro futebol do Vasco? Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.